de Isaías, nós vamos continuar neste tema Cristo consolo para o seu povo, só que agora do verso 21 ao 26, o governo divino. Nós estamos na terceira parte e no próximo domingo nós encerramos este assunto. Vocês veem como é que está a cabeça do pastor? Essa semana era na quinta-feira, eu estava com minha mãe, eu comentava com ela assim, eu preciso sentar e preparar o sermão de domingo. E ao preparar, pensando nisso, eu pensava qual texto eu ia trabalhar. Quando eu abri o software da minha Bíblia, no computador, eu falei assim, nós estamos numa sequência. Então ficou mais fácil a gente dar continuidade ao texto. Do verso 21 ao 26, o texto vai dizer o seguinte: não sabeis, não ouvis, ou desde o princípio não vos foi notificado isto mesmo? Ou não atentaste para os fundamentos da terra? Ele está sentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Ele faz voltar ao nada os príncipes e recua a nada os juízes da terra. Mal são plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, quando ele sopra sobre eles, e secam-se, e um redemoinho os leva como palha. A quem me farei semelhantes, para que lhe seja semelhante? Diz o santo. Levantai ao alto os vossos olhos. Quem criou todas as coisas? Aquele que faz sair o exército das estrelas, uma por uma, e as chama pelo nome, por causa da grandeza das suas forças e da fortaleza do seu poder, nenhuma faltará. Como é grande o nosso Deus. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, estamos aqui na Tua presença para Te adorar. Temos Te adorado, temos Te exaltado, e neste momento, Senhor, que o nosso entendimento esteja à disposição do Teu Espírito, para que ele seja renovado com a Tua palavra, que o nosso coração esteja escancarado para que ele venha entrar e trabalhar, Senhor, com a Tua palavra, aquilo que é necessário na individualidade de cada um, inclusive daqueles que estão nos assistindo. Que a Tua palavra não volte vazia, que o Teu Espírito Santo venha como cirurgião, operar em nós aquilo que é necessário, para que sejamos aperfeiçoados, renovados, fortalecidos, alimentados, edificados na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, vamos lembrar de novo, até o capítulo 40, Deus está tratando com o povo de Israel juízo. Quando chega no capítulo 40, por incrível que pareça, antes de 100 anos das coisas acontecerem, que Deus estava falando, porque Deus já estava avisando que viria a Babilônia, iria tomar Jerusalém, ia levar o povo cativo. Aqui, 100 anos antes dessas coisas acontecerem, olha como é o nosso Deus. Ele vai trazer uma palavra de consolo para o seu povo. E eu quero que você pare para pensar sobre essa questão do consolo, porque quando Deus está consolando o seu povo, o que ele está falando aqui? Eu sou grande, eu governo, sou eu que faço. Onde é que está o consolo? O consolo está em você saber que você serve a um Deus que tudo é possível na mão dele, que ele conhece a história, que ele intervém na história, que é ele que faz a história. E ele, ao revelar isso, ele está dizendo, então vocês podem ficar tranquilos, porque no final vai dar tudo certo, que quem governa sou eu. Eu tenho o começo e eu tenho o fim de todas as coisas. Mas quando chega no verso 21, de novo Deus fazendo pergunta para o povo, não é verdade? Não sabeis, não ouvis, ou desde o princípio não foi notificado, ou não atentaste para os fundamentos da terra. O que Deus está chamando a atenção para o povo de Israel é o seguinte: da sua ignorância, da sua falta de conhecimento,
da sua falta de percepção. Deus revela a ignorância do povo em relação a Ele. Queridos, se existe um problema da igreja de hoje, se existe um problema com os crentes de hoje, é a falta de conhecimento do Deus que existe nas Escrituras. Tem sido forjada uma divindade de todo tipo de forma, de todo tipo de pensamento. Blaise Pascal, filósofo de 1800 ou 1700 alguma coisa, ele vai escrever uma série de frases que ele vai dizer o seguinte: Deus fez o homem à sua imagem, e o homem lhe retribuiu o favor e o fez à sua imagem. Isso é fácil de perceber, porque às vezes nós vamos em determinadas igrejas e ouvimos algumas coisas acerca de Deus e diz assim: não é isso. A Bíblia não diz isso, mas aí alguém expressa o pensamento e pinta Deus conforme ele entende. E nós precisamos olhar para como Deus é através da sua palavra. Quando Deus fala assim, não ouvis, é porque não se dá ouvido àquilo que Deus está falando lá. Naqueles dias, o povo já não ouvia os seus profetas. Nesses dias, o povo não ouve a palavra do Senhor, não tem quebrantado o seu coração, não tem permitido a renovação do entendimento, em detrimento do endurecimento do coração e de não permitir ouvir a palavra que liberta, que transforma. É por isso que no livro de Apocalipse, João vai falar 7 vezes: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E aí Deus vai anunciar, desde o princípio não nos foi notificado. Ou seja, o que Deus está dizendo para o povo é o seguinte: isso já foi falado. Vocês não aprenderam, não prestaram atenção, não observaram. Isso serve para nós hoje. Deus tem falado, mas o que tem acontecido com as pessoas? Não tem ouvido. Não é importante. Não é para mim. Já basta aqueles que vêm com a pá para a igreja, né? Está falando com José, está falando com a Maria. Fala com todo mundo, menos com a gente. Deus tem falado. E nós não temos ouvido. Ou não atentastes. Não parou para perceber, discernir para os fundamentos da terra. O povo não aprendeu nada sobre a criação. Queridos, você já parou para pensar? Esses dias eu estava levando minha filha no serviço. Quando eu estava voltando, eu passei na padaria perto de casa. Quando eu saí, que eu parei, eu vi aquela bola vermelha assim, levantando, linda, maravilhosa, exuberante. Eu parei os olhos e falei assim: Deus, que coisa gloriosa. Nós perdemos a sensibilidade de ver a grandeza de Deus nas pequenas coisas. Nós perdemos a sensibilidade de Deus, de perceber Deus em toda a criação. E Paulo vai dizer exatamente isso, que nós nos tornamos culpáveis, exatamente por não se permitir ver a criação de Deus. Quando nós vamos para o verso 22, o texto vai dizer o seguinte: ele está sentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Você consegue visualizar o que o profeta está falando aqui? Eu vou desenhar, eu vou tentar fazer você perceber o que o profeta está descrevendo aqui, a grandeza divina, porque é como se Deus estivesse sentado em cima da terra, da abóboda. E imagina, de perna cruzada, assim como um indiano, sentado, olhando a humanidade como se fossem gafanhotos. É isso que o profeta está dizendo aqui da sua grandeza. E quando ele fala, ele estende os céus como cortina, isso tinha endereço certo. Você sabe por quê? Porque na antiguidade os céus eram tidos como divindade. E aí o profeta está dizendo assim: vocês pensam que o céu é divindade? O meu Deus desenrola. O meu Deus enrola, desenrola, estende. E ainda vai dizer o seguinte, olha: ele estende os céus como cortina. Ou seja, o Deus das Escrituras é superior ao Deus que eles conhecem, porque ele estende os céus e os desenrola. Ele utiliza os céus para preservar o seu povo.
Enquanto que tinha gente adorando o céu, Isaías estava dizendo que Deus é aquele que desenrola os céus para benefício do seu povo. E quando nós vamos para o verso 23 e o verso 24, ele faz voltar a nada os príncipes, e recua nada os juízes da terra. Mal são plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, quando ele sopra sobre eles, e secam-se, e um redemoinho os leva como palha. É um Deus que reina no mundo. Sabe uma das coisas que eu fico admirado de ver? Eu consigo entender as pessoas preocupadas com o governo, preocupadas com o conflito, preocupadas com isso, preocupadas com aquilo. Eu não consigo entender o povo de Deus assim. Porque o povo de Deus sabe que Deus está conduzindo a história. Quando Jesus diz no livro de Apocalipse que eu sou o princípio e o fim, eu sou o alfa e o ômega, Deus está dizendo para mim e para você o seguinte: escuta, eu estava no começo de todas as coisas e eu já estou no fim delas. E tudo que está acontecendo, eu já participei, eu já envolvi, eu já sei, eu mexi os dedos. Quem faz é Ele. Glória a Deus, aleluia. Nós perdemos a referência dessa grandeza de Deus porque ficamos tão preocupados com as nossas coisas. O culto deixou de ser teocêntrico para ser antropocêntrico. É os meus problemas. Nós precisamos cantar o Deus que resolve os meus problemas, que abre portas. Queridos, o que nós precisamos cantar foi o que nós cantamos aqui, porque tudo por Ele. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. A Ele pertence este louvor e esta adoração, porque Ele é digno. Quando diz que Ele faz voltar ao nada os príncipes, vamos lembrar de Daniel capítulo 2, verso 21, que o profeta vai dizer: é Ele quem muda os tempos e as horas, remove reis e estabelece reis. Ninguém senta numa cadeira presidencial se Deus não quiser. E se Deus quiser, quem está lá Ele tira. Eu me recordo, alguns aqui vão lembrar de Tancredo Neves, que estava certo a sua presidência, e ele solta uma infeliz frase: nem Deus impede de eu assumir a presidência. E ele não chegou lá. Todas as vezes que o homem desafia a grandeza de Deus, Deus entra em cena. Deus move reis, estabelece reis. Ele faz voltar a nada os príncipes. Ele recua os juízes. Ele recua nada os juízes da terra. Sabe o que o profeta está dizendo aqui? A impotência humana. Meu querido, se existe uma coisa que você precisa aprender, eu já aprendi por experiência própria, é que quando você vai na contramão de Deus e Ele não quer, Ele vai botar a mão na frente e vai começar a trazer você de volta para o lugar de onde você saiu. E quando Ele fizer isso, por mais contrariado que você fique, glorifica o Senhor. Deus está impedindo uma tragédia na sua vida. Deus que controla a nossa vida. Ele coloca a mão quando precisa, Ele intervém. Quando está dizendo aqui, Ele está mostrando a impotência humana. Aí Ele vai dizer: mal são plantados e semeados a brevidade da vida. Eu acho incrível, quanto mais poder o homem tem, mais ele acha que vai viver para sempre. Mais ele acredita. Queridos, a nossa vida já está passando. O tempo está indo embora. Eu confesso para os irmãos, eu tenho um sentimento particular com relação a isso, porque eu sempre fui muito introspectivo, desde criança. E eu me recordo que às vezes eu sentava num quarto, se minha mãe estiver vendo, ela vai lembrar disso, pelo menos da casa. Tinha um terceiro quarto, que era quarto de hóspedes, eu esparramava meus brinquedos lá. Eu gostava muito de brincar de soldadinho, né? Eu botava tudo lá e de repente eu estava brincando, de repente eu dava uma parada, eu olhava para o teto daquele quarto, dava uma olhada assim, eu falava: meu Deus,
daqui a pouquinho eu não estou mais aqui. Eu pensava, o que eu vou estar fazendo com 30 anos de idade? Eu tinha 8, irmãos. Onde é que eu vou estar com 40 anos de idade? Quem vão ser os meus filhos? Com quantos anos? Com 8 anos de idade. E sabe o que aconteceu? Eu pisquei. Você vai piscar e vai ver como a tua vida é breve. Você vai piscar e a juventude vai embora. Você vai piscar e as alegrias da vida vão embora. Você vai piscar e as tristezas da vida também vão embora. Mas o que vai permanecer é Cristo na tua vida. Vai permanecer Cristo na tua vida. Quando Ele sopra sobre eles, a ação de Deus na história, queridos. Sabe o que eu fico a pensar? Eu sou apaixonado por história. Eu amo história. Porque quando eu começo a ler a história, eu vejo que tem um império que sobe e daqui a pouquinho desce. No que está descendo, outro entra em cena. E assim tem sido ao longo da história. Deus colocando lá e de repente Deus fazendo assim. Se na história da humanidade Deus tem estado presente, não se engane. Na sua vida Ele tem estado presente. Na sua vida Ele tem estado presente. E ao soprar sobre eles é ação divina. Sabe o que o texto vai dizer? Secam-se. O mesmo sopro de Deus que dá vida é o mesmo sopro que faz secar. O que muda? A vontade de quem está soprando. Você está entendendo? Deus é que está fazendo na sua vida algumas coisas. E se você não está entendendo o que está acontecendo, é preciso você começar a pensar sobre isso. Porque o texto vai dizer o seguinte: um redemoinho os leva como palha. São esquecidos. Quantos grandes homens da humanidade já passaram e hoje não são lembrados? Vou trazer para o nosso contexto para ter um pouquinho mais de peso. Quantos artistas famosos já partiram para a eternidade e hoje, de vez em quando, são lembrados? Você vai passar por essa terra e daqui a pouquinho você será esquecido. Todos nós. Eu me recordo que eu ia na casa da minha avó, mãe da minha mãe, e tinha uma série de coisas que eu tenho na memória até hoje. Por exemplo, eu lembro de um pinguim que tinha em cima da geladeira, não sei na casa de quem que eu tive. Foi na sua casa, né? Tinha um pinguim lá, e eu olhei e falei assim: gente, eu lembrei da casa da minha avó. Não foi? Porque minha bisavó me chamava de pinguim. Tinha um quadro na sala da foto do meu avô e da minha avó. Aquelas fotos antigas, sabe? Que quase parece quadro, não é foto. Passou. Eu não sei nem com quem está. As nossas fotos vão ficar no passado, queridos. A nossa vida vai passar. Nós precisamos decidir como nós vamos viver. Se eu vou viver de qualquer jeito, ou se eu vou me colocar na presença do Senhor e eu vou entender que é tudo por Ele, é tudo para Ele, a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. E quando chega no verso 25 e 26, a quem me farei semelhantes, para que lhe seja semelhante, diz o santo. Levantai ao alto os vossos olhos, quem criou todas estas coisas? Aquele que faz sair o exército das estrelas uma por uma e as chama pelo nome, por causa da grandeza das suas forças e da fortaleza do seu poder, nenhuma faltará. O que o profeta está dizendo, o que Deus está mandando o profeta dizer é o seguinte:
Apreciem o Todo-Poderoso. Olhe para o céu e veja a grandeza de quem habita lá. Olha para Ele e responde a pergunta: a quem me farei semelhante? É impossível compará-lo com outro. Mas o problema da humanidade não é compará-lo com outro, é trocá-lo. É quando você muda as prioridades. É quando você muda quem é de direito estar no centro da sua vida. Não é em primeiro, é no centro. Porque quando nós colocamos em primeiro lugar, aí vai vendo a lista para baixo. Quando vai chegando mais embaixo, na lista vai ficando tudo distante do primeiro. Ele tem que ser o centro, porque todas as coisas têm que girar em torno da centralidade de Cristo na nossa vida. E nós temos trocado. Existem outras prioridades. Eu quero ser feliz, eu gosto disso, eu não gosto de cantar, eu não gosto de tocar, eu não gosto de estar na igreja, eu acho chato, eu acho cansativo, porque tudo tem a ver com você, não tem a ver com Ele. Porque quando você entender que Ele é a prioridade, você vem para a casa do Senhor, você se alegra pelo privilégio de estar aqui, você compreende quando o salmista vai dizer: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Você vem com alegria, sem medo, para adorar ao Senhor, porque Ele guarda, Ele cuida de cada um de nós. Nós temos perdido a referência da centralidade de Cristo na nossa vida. E quem criou todas as coisas? Ele se revela como autor e criador de tudo e transcendente à parte da criação. Porque as divindades antigas faziam parte da criação. E o que o profeta está dizendo é o seguinte: ele criou tudo, mas ele não faz parte da criação, ele é a parte dela, ele transcende a criação. Foi ele que fez, ele não é uma parte dela, ele é a parte dela. Ele criou todas as coisas. E aí o profeta vai dizer, diz o santo, ele criou, mas não é parte e nem resultado. Ele é separado de tudo. Você sabe que a palavra santo quer dizer separado. Se você não sabia, eu estou contando para você agora. Quando a palavra chama de santo, Deus está dizendo assim, é separado. Então vamos entender o que é importante aqui. Número 1. Quando a gente vai para a criação do tabernáculo, todas as coisas que foram consagradas ao Senhor foram consagradas separadas. Deus é tão detalhista, irmãos, que tudo que diz respeito ao tabernáculo só podia ser usado no tabernáculo. Quando você vai olhar no decorrer da história, Deus separa o seu povo para ser santo. O que Deus estava querendo dizer é o seguinte: vocês são separados do resto. Quando Jesus Cristo vem e morre na cruz, e o sangue de Cristo é oferecido a Deus como sacrifício agradável, este sangue nos purifica de todo pecado. E aí nós somos santificados em Jesus Cristo. Quando nós somos santificados em Jesus Cristo, o que Deus está querendo dizer é o seguinte: agora você é separado para mim. Você não é mais de você. Você não é mais do mundo. Você não é de A, de B, de C. Você é meu. Porque eu sou santo. E quem está comigo é santo. E quando nós somos santos, nós somos separados. Você está entendendo? E quando nós somos separados para viver em novidade de vida. Somos separados para pensar diferente. Somos separados para olhar para o mundo de uma maneira diferente. Somos separados para lidar com as nossas emoções de maneira diferente. Porque agora já não vivemos nós, mas é Cristo que vive em nós. A vida que nós agora temos no Filho de Deus que nos amou e que se entregou por nós. A ideia de santo é por isso que Deus vai dizer o seguinte: sede santos porque eu sou santo.
Eu sou separado da criação, eu sou separado de tudo. Eu sou o criador de todas as coisas. E porque eu sou santo, eu quero que quem anda comigo seja santo. E a santidade é resultado de andar com Ele. É preciso que a gente entenda que não há outra forma de ser santo a não ser um firme propósito de uma profunda relação com Deus. E isso tem sido negligenciado. E aí ele vai dizer o seguinte: aquele que faz sair as estrelas e as chama pelo nome. Eu acho fantástico quando você olha para as Escrituras, porque tem tanta coisa fala. Por exemplo, aqui é um texto que está falando de poder e onisciência de Deus. Olha que coisa interessante. No mundo antigo, conhecer o nome de alguma coisa equivalia a conhecer sua essência, e com isso ter poder sobre ela. Que poder e sabedoria tem aquele que conhece a cada estrela pelo nome. Não surpreende que nenhuma estrela ousa não responder ao seu chamado. Ele chama pelo nome cada uma delas. Ele sabe quem são. E quando ele chama, elas respondem. Porque foi ele que as fez. Aí a gente olha para o céu estrelado e a gente pensa, gente, que coisa linda. Que universo fantástico. Foi ele que fez. Esse Deus que fez todas as coisas, conhece as estrelas pelo nome. Ele conhece o teu nome, sabe aonde você mora, quem é você, a sua essência. Ele sabe tudo. E aí ele vai dizer o seguinte: nenhuma faltará. Por quê? Por causa da grandeza das suas forças. Se existe um atributo de Deus, e esse a gente gosta bastante, é que Ele é todo poderoso. Não há nada que Ele não possa fazer. Tudo é possível. Ele muda situações. Ele cura. Ele reverte. Ele transforma a maldição em bênção. Ele transforma qualquer condição. É nós estarmos dispostos a estar debaixo da sua proteção. E ele vai dizer: nenhuma faltará por causa da fortaleza do seu poder. A firmeza com que ele faz com que as coisas aconteçam. O que nós devemos aprender aqui? E queridos, é que a história revela a grandeza e o governo divino. Eu sou muito, como eu gosto muito de história, eu gosto de aprender muito sobre a Segunda Guerra Mundial. Eu acho assim, foi um fato histórico drástico, mas está repleto de histórias fantásticas. E eu fico analisando. Esses dias eu estava vendo um documentário falando sobre o atentado que fizeram a Hitler. Tem até um filme que conta essa história. Que eles prepararam tudo para explodir uma bomba onde ele estava. Inclusive um teólogo famoso participou disso aí. Depois ele foi martirizado. Foi Dietrich Bonhoeffer, que teve nos meandros da trama. Mas é interessante você prestar atenção que quando Hitler sai de toda essa condição, ele reverte tudo, ele prende todo mundo, manda matar todo mundo. E ele sai dizendo que agora ele tinha convicção de que o destino que ele tinha para percorrer era de sucesso e vitória, porque ele seria imbatível. Quantos arrogantes não se passaram por essa terra, se dizendo intocáveis, que eu vou fazer o que eu quero, eu vou chegar onde eu quero, ninguém vai mexer comigo. Quantos? Os seus túmulos estão aí para contar as histórias da impotência humana. E aqui vai uma palavra de Deus para a sua vida. Aonde é que você acha que vai ser Deus? Somente aonde Ele quiser que você vá, aonde Ele permitir que você vá. E sinceramente eu tenho pena, eu clamo por misericórdia por aqueles que afrontam Deus vivo e querem continuar na direção errada, em rebeldia, em desobediência, porque querem o que querem, porque querem chegar onde querem e nada vai mudar, porque é isso que quer.
A rebelião que nós às vezes cometemos, a obstinação do nosso coração, vai nos colocar em lugares que quando nós chegarmos lá não gostaríamos de estar. Como é tremendo nós olharmos para a história e nos depararmos com Deus que já simplesmente tirou reis, demoveu-os do lugar. Eles se achavam imbatíveis, que iriam perdurar por tanto tempo, morreram. Não estão mais aqui. Todos os seus projetos caíram por terra, tudo em detrimento da sua dureza e da sua desobediência. Nós aprendemos que a verdade eterna é uma: não há Deus como nosso Deus. Tem. Existem aproximadamente mais de 500.000 religiões no mundo. Tem de tudo que você pode imaginar. Nenhuma delas pode comprovar o Deus que nós conhecemos. Nenhuma. Porque o Deus que nós conhecemos tem intervido na história, interviu na minha vida, interviu na sua, e vai continuar a fazê-lo, porque o propósito é dele. E ele vai conduzir as coisas para chegar aonde ele quer que ele chegue. Porque ele é o começo e o fim de todas as coisas. Se Deus é grande, devemos pensar em quem nós somos. Uma das coisas que eu aprendi, eu tive um pastor amigo meu, que eu tive o privilégio de conhecer. Hoje ele está no Canadá. Ele tem ainda está vivo. Ele tem 2,9 metros de altura. Para você ter uma ideia, eu gostava muito dele, mas não queria ficar muito perto, não. Porque eu dava embaixo do peito dele. Então, quando eu ia abraçar ele, ficava uma sensação assim, né? Você está botando a cara quase na barriga da pessoa. Então, não era muito agradável. Mas eu amava aquele homem. Mas quando eu olhava ele de longe, ele não era tão grande. Eu olhava ele de longe, ele parecia como qualquer um. Mas à medida que eu ia chegando perto, ia dando desconforto. Eu ia começando a ficar incomodado, até quando eu chegava perto eu tinha que fazer assim. Então geralmente eu conversava com ele assim uns 3 passos para eu olhar assim, porque senão eu tinha que olhar assim. Agora imagina quando você chega perto do teu Deus. Só tem 2 coisas que o homem faz quando chega perto de Deus. Você sabe qual é? Ou ele corre, ou ele se prostra. Eu não sei você. Eu quero me prostrar diante da sua grandeza. Eu quero me render diante da sua majestade. Eu quero que ele faça de mim o que ele quiser, porque ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E ele tem todo o poder. E o que ele fizer será glorioso. O que ele fizer será maravilhoso, porque vai me preparar para estar no céu, que é o lugar onde eu quero chegar. Porque aqui nós estamos de passagem. Aqui não é lugar de ficar. Então eu quero me prostrar diante dele. E para encerrar, Deus é santo. Você sabe o que isso representa? Você sabe o que é entender que Deus é santo? Vou tentar fazer você entender isso de uma maneira que você nunca mais vai esquecer. Sabe a mentira que você cometeu esses dias? Por causa da santidade dele, se não fosse a cruz e nem a sua misericórdia, você seria lançado no inferno. O pecado incomoda ele. O pecado inquieta. O pecado faz que a ira dele se manifeste. Hoje de manhã, para quem esteve assistindo a escola dominical, eu não vou perguntar aqui, para mim não ficar com raiva. Nem não vou perguntar aqui para eu não ficar assim, né?
Mas nós estávamos meditando sobre o rei Baasa, que todos sabem quem foi. Não é verdade? Então, né? O rei Baasa foi o que tomou o reino de Jeroboão, ou melhor, do filho dele Elá. Quando Baasa assume o reino, ele toma o reino de Jeroboão, a Bíblia vai dizer que ele mata Elá e toda a família, não fica um. Cumprindo a palavra que Deus tinha falado para Jeroboão, que não iria ficar um da descendência dele por causa dos seus pecados. Aí você olha a história de Jeroboão e pensa assim, meu Deus, porque irmãos, para mim, a palavra que Deus fala para Jeroboão, eu estremeço só de ler. Porque a esposa vai lá, ele é tão malandro, que ele sabe que o negócio está feio para ele, o filho dele está doente, ele manda a esposa ir lá consultar o profeta que falou que ele ia ser rei. Ele diz assim, ó, vai lá disfarçada e vê o que ele tem para dizer lá. Com quem diz assim, eu não vou não, porque, né? E o profeta está velho, cego, e a mulher vai disfarçada. Quando a mulher está chegando, Deus cochicha no ouvido do profeta, olha, a mulher de Jeroboão está vindo aí. E você vai dizer isso para ele. A mulher botou o pé na casa, o profeta já diz assim, entra, mulher de Jeroboão, pensa. Eu já dava a minha volta, né? Porque depois dessa aí eu já pensava assim, melhor não, né? Melhor não. Mas ela vai e ela entra. E aí o profeta vai dizer para ela o seguinte, assim diz o Senhor, fala para o teu marido que fui eu que tirei ele da servidão e dei um trono para ele. Era para ele ser temente ao Senhor. Era para ele me temer, me buscar. Mas ao invés disso, ele me jogou para as costas dele. Então fala para ele assim, o filho que está doente, que você veio saber a resposta, assim que você botar o pé na cidade, ele vai morrer. E é o único que vai ser enterrado, porque eu achei coisa boa nele. No mais, tanto Jeroboão como toda a sua casa, não ficará um. Os cães lamberão sangue, e nenhum deles será sepultado. Irmão, aí Baasa vai, é ferramenta de Deus, porque Baasa vai lá e acaba com a casa de Jeroboão e cumpre a promessa de Deus. O que Baasa era para fazer? Olha, eu vi que não deu certo para ele fazer diferente. Não, ele faz a mesma coisa. A mesma profecia que Deus falou para Jeroboão, Deus fala para Baasa. Você está entendendo? Eu vou explicar para você. Deus, no Velho Testamento, tratava o pecado com morte. Aí agora você vai dizer para mim assim, mas pastor, nós estamos no tempo da graça, do amor de Deus, que está derramado em nossos corações. É só alegria. A quem muito é dado, muito é cobrado. Jesus chega nos dias do seu ministério e vai dizer assim, ouvistes o que foi dito, não adulterarás? Eu, porém, vos digo, se você olhar com olhos impuros para a mulher, já adulterou com ela. A coisa ficou mais séria, não ficou mais amena. A responsabilidade aumentou porque a porta se escancarou. Nós adentramos na igreja, hoje é no Santo dos Santos. É o lugar onde o sacerdote entrava com temor e tremor, porque podia cair morto na presença do Senhor. Nós temos livre acesso. E você acha que esse livre acesso é para você continuar a viver do mesmo jeito, para você continuar a dizer as mesmas coisas, para você ter as mesmas vontades, para você continuar fazendo o que você quer? Não, Jesus Cristo morreu na cruz para fazer de você uma nova criatura, para você viver em novidade de vida, no caminho que conduz à salvação, que é estreito, mas que é glorioso, porque você não anda sozinho, Ele anda contigo e quer te levar para o céu. Mas essa santidade é que vai levar muita gente para o inferno.
E tudo porque estamos debaixo da graça. Porque você sabe aquele conceito que eu tantas vezes ouvi, que depois eu fui ver que estava errado? Que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. O pecador vai ser lançado no inferno se ele não se arrepender. O que Deus fez foi abrir a porta e dizer assim, ó, entra, vinde. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Põe a sua cruz, entra. Eu sou a porta, eu sou o caminho, me segue, vem comigo. Porque se você não seguir, a ira de Deus está derramada sobre a sua vida. E vai chegar o tempo da colheita, que será dura, pesada, e uma conta que você jamais vai poder pagar. E o resultado disso nada mais é do que a pura rebelião e desobediência em se render a um Deus que morreu na cruz por você e já abriu a porta da salvação. É isso que quer dizer que Deus é santo. Eu quero convidar você a se colocar de pé. Você vai sair daqui dizendo assim, ai. Quem está em casa está dizendo assim, ai. Mas o Senhor manda dizer para você, esta é a minha palavra. Não tem negociação. Não tem conversa. Não tem outro caminho. Não tem atalho. Não tem amenidades. Não tem superficialidades. Arrependei-vos, porque é chegada a vós o reino dos céus. O ministério de João Batista começou assim, e Jesus entra em cena, e um dos evangelistas vai dizer que ele começou a pregar, e a sua mensagem começou assim, arrependei-vos, porque é chegada a vós o reino dos céus. Arrependa-se, e tenha um encontro real com Cristo, e permita Ele mudar a sua vida e a sua história. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. A má notícia é que somos pecadores, a boa é que Ele já morreu por nós e que a porta da salvação está oferecida a quem se arrepender e se permitir trilhar este caminho. Essa é a boa notícia e esta é a palavra de Deus, um Deus grandioso que desenrola os céus, que senta na abóbora da terra, que tem a gente como gafanhoto, que sopra, faz o que Ele quer, que está escrevendo a história, que estava no início e vai estar no fim, nos aguardando lá. Esse Deus amou você a ponto de enviar o seu Filho e morrer na cruz do Calvário, e a porta está aberta, a oportunidade está dada, e você aproveita se você quiser, mas não vai chegar naquele dia pensando que vai poder argumentar com Deus, porque Ele vai te fazer lembrar do dia em que você ouviu a sua palavra e não quebrantou o seu coração, e não se arrependeu, e não permitiu que Jesus entre na sua vida e mude a sua história. Eu quero orar com você neste momento. Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus. Senhor, a Tua palavra não volta vazia, mas ela cumpre o Teu propósito, rasgando corações, fazendo feridas na alma. Senhor, porque cirurgicamente o Senhor quer tirar o pecado e colocar a Tua graça, o Teu amor e a Tua misericórdia. Então, Pai, em nome de Jesus, que hajam vidas que se prostrem diante de Ti, que se arrependam dos seus pecados, que se convertam, Senhor, que voltem o seu olhar para Ti, que o Teu sangue os purifique de todo o pecado, e que eles saiam como nova criatura na Tua presença, que possam adentrar pela porta da salvação e trilhar o caminho estreito contigo, Senhor, até chegar ao céu. Pai, em nome de Jesus, que as vidas sejam quebrantadas, porque é um coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza. Que se voltem para Ti, que reconheçam a Tua grandeza e a Tua majestade, não para fugir, mas para se prostrar e reconhecer a necessidade que tem de estar debaixo da Tua proteção, debaixo do Teu cuidado. Senhor, que a Tua palavra produza frutos dignos de arrependimento, inquietando mentes e corações para se voltarem, Senhor, para Ti. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.